Eu gravei um vídeo falando sobre as declarações infelizes do pastor Pio e da irmã Kathleen a respeito de autismo. É demônio, tem que orar, tem que expulsar o espírito para que a criança seja curada. E isso é uma afirmação totalmente tola, irresponsável e que deveria ser proibida. Essas declarações só atrapalham. Não trazem nada de bom, apenas desinformação para as pessoas, somente isso. E aí teve um comentário que disse: olha, a maioria das vezes as doenças são espiritual ou emocional, e o pastor Pio, como você está vendo aí na tela, o pastor Pio tem um dom de cura, e orientou a professora sobre doenças que são causadas por espíritos ou têm a sua origem no mundo espiritual. Eu vou analisar com vocês alguns episódios da Bíblia que mostram doenças, desconfortos, sofrimentos que têm sua origem com espíritos, e em outros episódios não. Por exemplo, vou citar aqui para você muito claramente. Marcos capítulo 9, versículo 17 a 27. Um pai leva um filho que estava sofrendo com um espírito mudo. Esse espírito impediu o garoto de falar e causava outros sofrimentos a ele. Nesse episódio, os discípulos nem conseguiram expulsar. E aí Jesus foi e disse: olha, pai, mas vocês não têm fé mesmo não, né? E Jesus foi e expulsou, o garoto ficou livre. Então nós temos um episódio em que um espírito causou um sofrimento a alguém, não é? Impedindo ele de falar. Em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 18, em Lucas capítulo 9, versículo 37 e 42, você pode acompanhar esse mesmo relato. Em Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 13, nós temos o episódio da mulher encurvada, uma mulher que sofria, e tudo isso era causado por espírito. 18 anos sofrendo por causa de um espírito. Este demônio foi expulso e a mulher ficou curada. Então, mais um episódio causado por espíritos. Já em Lucas capítulo 8, aí você tem versículo 43 até 48, nós temos o episódio da mulher do fluxo de sangue, e não era espírito, 12 anos sofrendo, não era espírito, tá? Então ela foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Agora, um episódio em que uma doença não é causada por espíritos. Em João capítulo 9, versículo 1 até o 7, você tem o episódio de um cego de nascença. E disseram assim: Jesus, o Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? E Jesus disse: ninguém pecou. Ou seja, aqui já joga por terra aquilo de que você está doente é porque é pecado, ou porque você não está dando dízimo, né? Pois bem, vamos lá. Aqui nós temos um episódio em que alguém estava com uma deficiência, em que havia um cego de nascença e que não era um espírito. Em Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, nós temos o episódio em que um aleijado é curado. E Pedro diz: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda. Não é isso que ele fala? E aí o rapaz levanta e anda. E não era espírito. Ali Pedro não expulsou: vou expulsar o demônio do aleijo. Não, eu estou falando isso com muito respeito, tá? Não expulsaram nenhum demônio, nenhum espírito. Simplesmente ele foi curado, e não era uma enfermidade ou uma deficiência causada por demônios. Em Atos capítulo 16, versículo 16 a 17, Paulo expulsa um demônio da adivinhação que estava na vida de uma escrava e dava muito lucro para os senhores dela, né? Então nós vemos episódios em que uma enfermidade, uma deficiência, um sofrimento era causado por espíritos, mas outros não. Ou seja, não dá para afirmar que o autismo ou outras doenças, isso é o demônio, são espíritos. Essas são afirmações tolas, são afirmações irresponsáveis. E quem diz uma coisa dessa deveria repensar muito antes de suas próximas palavras e ensinamentos. Sobre o pastor Pio ter dom de cura, vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Se o autismo é uma doença que pode ser curada, não é? O que é causado por espírito, e ele tem um dom de cura, pois vá lá e cure, expulse esse demônio e pronto, acabou. Se ele conseguir fazer isso, está provado que de fato são espíritos. Veja que é a afirmação tola desse povo, não é verdade? O dom de cura, ele sim existiu no período apostólico. Se você pega Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, você tem lá dizendo que a mensagem, a salvação, ela foi anunciada. Como é que eu posso recusar essa salvação anunciada? E essa salvação foi anunciada por Jesus, depois pelos que viram ele, e depois no versículo 4 diz que Deus mesmo testificou sobre essa mensagem através de sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, aqueles episódios do período apostólico faziam parte dos sinais que iriam autenticar a mensagem que estava sendo pregada. Então, por isso havia necessidade de, naquele tempo, haver curas, os sinais, aqueles prodígios todos que eram feitos. Eu, particularmente, não acredito mais no dom de cura em exercício como no período apostólico. Portanto, não acredito que pastor Pio
tenha o dom de cura. Se ele tiver, saia por aí curando. É simples, coloque a mão, a pessoa enferma será curada. O outro comentário foi assim, ó, da mesma pessoa. Ela disse: o autismo é uma enfermidade moderna. O autismo não é uma doença, o autismo é uma condição, ok? Como eu já expliquei no vídeo anterior e como eu vou trazer em um vídeo mais complexo. Isso vai dar mais trabalho para fazer. E o pastor Pio simplesmente orientou a educadora a abençoar cada criança. Não, não foi isso não. Não foi isso que ele falou. Ele disse muito claramente que tinha que expulsar os demônios, os espíritos. Esse negócio de acompanhamento psicológico, profissional, não. Isso aí é coisa de espírito. Tem que expulsar mesmo. Foi essa a declaração do pastor Pio. Aí disse mais. Ele só orientou a educadora a abençoar, não, a exorcizar os demônios. E abençoar cada criança e expulsar o espírito maligno que atormentava. Como é que pode? Que espírito é esse? O espírito do autismo, é? Conversa. As mesmas, sendo que muitas estão melhorando milagrosamente seu desempenho. Ou seja, o pastor Pio orientou ela a abençoar as crianças e expulsar o demônio que atormentava ou atormenta os autistas. Chegou minha irmã e disse assim: pastor, eu fiz após, e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela: trabalhar com o quê? Falou: com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei: não, meu avô morreu com 94 anos, ele nunca ouviu isso. Não, pastor, como assim? Eu fiz cursos. Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim. Eu tenho 29 alunos na minha turma, 29 crianças. Eu falei assim: inclusive, pastor, eu quero ter uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. E ouvindo ela, eu falei assim: posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora? Sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas suas mãos. Sim. Põe óleo. Elas vão entrando na salinha, põe a mão na cabeça dela e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. E ela disse que muitos estão sendo curados, né? Ou melhorando milagrosamente seus desempenhos. Isso deve ser por causa das orientações do pastor Pio, né? Pelo amor de Deus, gente. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ser muito claro, ter sido muito claro, para que você não tenha mais dúvidas. Acabe com esse negócio de a doença é do diabo, é um espírito, expulsa o demônio. Vamos parar com isso, gente. Vamos ser mais maduros, vamos ser mais responsáveis no que falamos. Nós, principalmente a gente que pega uma câmera para gravar, nós precisamos de responsabilidade em nossas palavras, para não levar desinformação, para não desorientar as pessoas e fazê-las até abandonar os meios, não é, da medicina tradicional, que é boa, que ajuda as pessoas. Então, eu sou contra a desinformação e eu repudio qualquer tentativa de negar os métodos científicos que têm comprovação, inclusive, para tratamento, seja de doenças ou seja de algum distúrbio ou algum transtorno, como no caso do transtorno do espectro autista, ok? É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, comenta e até o próximo.